Hoje a gente vai falar sobre as marcas da área de saúde que mais se destacaram no Folha Top of Mind 2021. Vem comigo! Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico e administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a gente vai falar sobre o prêmio Folha Top of Mind 2021. E mais importante do que o prêmio em si, na área de saúde, a gente vai falar sobre a implicação prática para a vida de todos nós, pacientes. Então vamos dar uma olhadinha nessa publicação, vamos direto na fonte, link vai ficar na descrição. Então foram pesquisadas diversas categorias, em torno de 80 categorias pela Folha, das mais diversas áreas. E aqui hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a área de saúde. A área de saúde, segundo a Folha, é subdividida em 3 subcategorias. Então a primeira categoria de medicamentos genéricos, a segunda categoria de planos de saúde e a terceira categoria que é a categoria de protetor solar. Essas 3 categorias, segundo a Folha, compõem a pesquisa de marca na área de saúde. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui direto na fonte, quais foram os top medicamentos genéricos. Então respondendo, foram 3 e eles empataram. Foi a Medley com 5%, a AMS com 3% e a Neoquímica com 2%. Apesar das porcentagens serem diferentes, existe um erro na pesquisa de 2%, então elas são equiparáveis entre si essas porcentagens, ou seja, todas elas estão em primeiro lugar, segundo a Folha, como top of mind. Vamos dar uma olhadinha? Um dos detalhes, tem uma descrição na publicação da Folha sobre essa pesquisa mais detalhada, mas um dos itens que chama a atenção é que, na verdade, não existe uma consciência tão grande e uma lembrança tão grande de marca na área de medicamentos genéricos. Então, estamos trazendo aqui um parágrafo que fala: o estudo mostra ainda que há muito terreno a ganhar na categoria de medicamentos genéricos. 51% das pessoas que foram entrevistadas não se lembraram de uma marca do gênero. Entre os mais jovens, este índice sobe para 60%. Ou seja, em medicamento genérico não existe uma presença de marca forte. É interessante notar que a maioria das pessoas não conseguiu citar nem uma única marca de medicamento genérico. Vamos agora, então, para a segunda subcategoria da área de saúde, que é a de planos de saúde. Qual foi o plano de saúde que ficou no topo, então, como lembrança de marca da Folha? Foi a Unimed. A Unimed ficou com 35%, a Amil em segundo lugar ficou com 6% e em terceiro lugar a Apvida com 5%. O histórico da campeã, que é da Unimed, então, ela ficou em 2019, 2020, 2021, sempre como primeiro lugar. Na verdade, em todas as edições dessa pesquisa de marca, ela ficou em primeiro lugar, mas então sempre com 32%, 40%, 35%, ou seja, com uma lembrança de marca bastante forte. Não quer dizer necessariamente que as outras não foram lembradas, isso tem a ver com a metodologia de pesquisa, mas nessa pesquisa específica da Folha, então, do ano 2021, mais uma vez a Unimed ficou como a mais lembrada, com 35%. Então vamos entrar em detalhe agora sobre essa área de plano de saúde. Vamos ler o parágrafo que tem na publicação da Folha. Se a disputa se acirra entre os genéricos, a Unimed só reforça sua liderança em plano de saúde. Nas 29 vezes em que a categoria esteve na pesquisa, obteve 29 vitórias, ou seja, ela sempre ganhou. O grupo que reúne 341 cooperativas e 18,2 milhões de beneficiários foi lembrado por 35% dos entrevistados com melhores índices na faixa de 35 a 44 anos, com 45%, e nas classes A e B, com 46%. Omar Jahan Jr., presidente da Unimed Brasil, aponta que a marca está em 86% do território nacional, lida com diferentes perfis e precisa otimizar sua comunicação para cada um deles. É fundamental manter a pluralidade das ações para que seja possível comunicar com todos de forma assertiva, afirma. Nesse ano, a Unimed promoveu campanha de apoio à vacinação e o movimento Livre de Mentiras, em que combate as fake news. Então esse foi o parágrafo explicativo sobre essa publicação e sobre essa categoria de planos de saúde. Vamos agora para a terceira categoria na área de saúde, que é a categoria de protetor solar. Você vai falar, puxa, mas não tem nada a ver com medicamento genérico, não tem nada a ver com plano de saúde. É verdade, mas a Folha coloca dentro da área de saúde a subcategoria de protetor solar. Então vamos dar uma olhadinha. Sundown ficou com uma marca mais lembrada com 13%, a Nivea com 7% em segundo lugar e a Avon com 5% em terceiro lugar.
Então, assim, o que a gente pode verificar e aprender com essa pesquisa e como que ela foi feita? A primeira coisa que a gente tem que entender é como que ela foi feita, os detalhes, para a gente entender que realmente o que ela quer dizer, né? Então, essa pesquisa, como ela foi realizada? Foram entrevistados presencialmente em regiões de fluxos locais, como praças e pontos de ônibus, distribuídos geograficamente nas áreas pesquisadas. Ou seja, foi feita uma pesquisa presencial das pessoas em lugares que tem bastante movimentação de pessoas. O estudo utilizou metodologia quantitativa de entrevistas pessoais e individuais. O tempo médio de aplicação do questionário foi de 16 minutos, quando foram coletadas então de 2 a 14 de agosto de 2021. E quantas foram as categorias? 80 categorias de produtos e serviços, incluindo especiais. E quantas pessoas? 7.758 pessoas entrevistadas. Se a gente olhar então para o mapa de onde foram feitas as entrevistas, a gente vê que tem uma concentração muito grande em Nordeste e no Sudeste do país, com 26% no Nordeste e 44% no Sudeste. Se a gente der uma olhadinha agora então por idade, a gente vê que tem uma distribuição bastante equânime entre as várias faixas etárias. Mulheres e homens, 53% das respondentes são mulheres e 47% são homens. E com relação à classe econômica, a gente tem 24% de classe A e B, 48% da classe C e 28% da classe D e E. Mas na prática, se a gente for dar uma olhada então, o que isso significa? Essa pesquisa Top of Mind. Significa então que se você for escolher um medicamento genérico, se for escolher um plano de saúde, se você for escolher um protetor solar no caso, você deve escolher um desses que foram as marcas mais lembradas? É claro que não. Por quê? Porque na verdade essa pesquisa é uma pesquisa que fala qual é a marca que você mais lembra. Ou seja, a pergunta de pesquisa tem a ver com o que vem primeiro na sua cabeça, o que é o Top of Mind, que é o título da pesquisa, que inclusive dá nome para essa pesquisa que é feita pela Folha. Então nada mais é do que qual que é a marca mais lembrada, e não necessariamente a marca mais lembrada é a melhor. Se você olhar no caso de plano de saúde especificamente, é bem interessante dar uma olhadinha nessa pesquisa, porque a gente tem entre as 3 primeiras empresas, inclusive, que estão sendo investigadas atualmente pelas condutas que tiveram com relação a seus pacientes, com relação à sua assistência médica durante a época da pandemia. Mais especificamente, como a gente sempre vê aqui no canal, se a gente quisesse saber, fazer a pergunta de qual é o melhor lugar para eu ir, qual é o melhor plano para eu ter, qual que é o melhor medicamento para eu utilizar, o item mais importante, principalmente quando a gente está falando de assistência em saúde, quando a gente está falando de prestação de serviço em saúde, é a gente medir resultado, é a gente medir valor em saúde. Se você nunca ouviu falar de valor em saúde, dá uma olhadinha aqui no link da descrição, que a gente já fez vídeo sobre isso aqui no canal. Mas basicamente, valor em saúde é medir o que realmente importa. Se a gente quer saber qual que é o melhor lugar para a gente ir como paciente, a gente tem que verificar qual que é o melhor lugar em termos de melhora dos pacientes, ou seja, quais são os planos de saúde, quais são os hospitais, quais são as clínicas, os consultórios que oferecem a melhora do paciente ao longo do tempo, ou seja, que medem os resultados de saúde atingidos ao longo do tempo, dividido pelos custos para entregar esses resultados, ou seja, clínicas, hospitais, laboratórios que medem a melhora clínica do paciente ao longo do tempo, os resultados de saúde, os desfechos clínicos. Ou seja, se a gente fosse elaborar uma listagem pensando em qual hospital a gente tem que ir, a gente teria que levar em conta o valor em saúde, os desfechos clínicos, qual hospital traz ajustado para o risco, ou seja, por pacientes classificados dependendo da sua complexidade, para um determinado grupo de pacientes, qual é o serviço de saúde, o laboratório, o consultório, clínico, médico, equipe de saúde, plano de saúde, seguro de saúde, que tem os melhores resultados, que traz de forma mais intensa e de forma mais constante e sustentável a melhora clínica dos pacientes, estratificada para risco ao longo do tempo. Então, essa pesquisa da Top of Mind nada mais é do que uma pesquisa de lembrança. Não necessariamente essa pesquisa reflete a qualidade de um serviço, não necessariamente essa pesquisa reflete então os melhores resultados que importam para os pacientes. Essa pesquisa não reflete valor em saúde, essa pesquisa reflete tão somente a lembrança, mas é algo bastante importante e muitas vezes isso significa que essas empresas que estão sendo pesquisadas investiram bastante em força da marca ou por alguma característica, no caso da Unimed em específico, que está presente amplamente no território nacional e de forma bastante intensa, principalmente no interior das cidades do país,
de ser a primeira marca que vem à cabeça das pessoas e por isso elas respondem como sendo a top of mind. É importante lembrar também que essa pesquisa, se você olhar na categoria de saúde, só tem 3 itens. Então só tem medicamentos genéricos, planos de saúde e protetor solar. Ou seja, protetor solar não tem nada a ver com plano de saúde e nem com medicamento genérico, falando de uma forma pragmática, né? Então, assim, apesar de ela estar na saúde, essa pesquisa de marca feita pela Folha é uma pesquisa bastante abrangente, pega categorias bem grandes de marca, de varejo, categorias de automóveis, categorias diversas, então ela não foca na área de saúde, porque se fosse focar na saúde, teria que ter muito mais categoria em termos de marca, em termos de prestador, teria que ter categoria de hospitais mais lembrados, ter que ter categoria de seguros de saúde mais lembrados, ter categoria talvez até de médicos mais lembrados e equipes de saúde mais lembradas, talvez uma categoria de hospitais especializados mais lembrados, e assim por diante. Ou seja, essa publicação da Folha não é específica da área de saúde, isso fica muito claro para a gente quando ela mistura protetor solar com medicamento genérico com plano de saúde. Então fica aqui a sugestão para a Folha, espero que nos próximos anos possa sim fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, porque muitas vezes na área de saúde, quando faz a pergunta sobre qual plano de saúde, o próprio pessoa que está respondendo deve confundir plano de saúde com hospital, com seguro de saúde, porque é difícil, às vezes, a pessoa saber a diferença entre uma categoria e outra de prestador de serviço. Então, esse era o vídeo que a gente queria falar. Então, existem muitos méritos em fazer uma pesquisa dessa. Então, parabéns aí a toda a equipe da Folha, do Top of Mind, para fazer esse tipo de pesquisa. Mas fica a sugestão aí, então, para complementar, para melhorar e para focar um pouco mais na área de saúde e tentar misturar menos aí categorias que são tão importantes para ajudar os pacientes e a gente já aprender um pouco sobre quais são as marcas mais lembradas. Lembrando que não tem nada a ver com o resultado que importa para o paciente, que essa pesquisa da Folha não foi uma pesquisa relacionada a quais são os melhores lugares e hospitais. Aliás, se você quiser saber quais são os melhores hospitais no Brasil e do mundo para você ir, de acordo com uma das melhores publicações internacionais no tema, dá uma olhadinha que a gente já fez vídeo aqui no canal. Vamos deixar o link nas descrições. Muito obrigado pela sua audiência. Convido você para compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Lembrando que hoje é o último dia para inscrever nos melhores cursos de valor de saúde do mundo que acontece anualmente e é gratuito na Harvard Business School. As inscrições vão até hoje à meia-noite, o link fica nas descrições. Um grande abraço.